Algures, neste exato momento, uma pessoa está sentada numa aeronave de 2 lugares, sem piloto, sem manche, sem um único botão de controlo no painel. Ela simplesmente toca no ecrã, escolhe o destino e voa, sem licença, sem treino, sem nervosismo. E isto não é um filme, está realmente a acontecer. Mas há uma história ainda mais estranha que se passa no chão, onde engenheiros desenvolveram um motor com uma medição que deixou toda a indústria automóvel em silêncio. O número é tão absurdo que o livro dos recordes Guinness enviou observadores oficiais para o verificar pessoalmente. O que é este motor e por que razão muda tudo? Isso descobrirás no final. O setor dos transportes está a viver a maior revolução desde a invenção do automóvel. E está a acontecer a uma velocidade que a maioria das pessoas não consegue perceber. 8 aeronaves, verdadeiramente reais, verdadeiramente testadas, que estão verdadeiramente a redefinir o conceito de ir do ponto A ao ponto B. E um motor que reescreveu todos os padrões de eficiência de combustível imagináveis. Não são protótipos. Não é um futuro distante. Está a acontecer agora. Vamos começar pelo número 8. Uma empresa chinesa que fabrica tanto veículos elétricos como aeronaves abordou o desafio de forma diferente de todos os outros. A maioria dos criadores de carros voadores tenta construir uma única máquina que faça tudo ao mesmo tempo. O resultado é previsível, conduz mal e voa mediocremente. Estes engenheiros fizeram uma pergunta diferente. E se o carro e o avião fossem 2 máquinas separadas a trabalhar em conjunto? Foi assim que nasceu uma pick-up elétrica de 6 rodas. Potente, espaçosa, com um design futurista. Mas o mais importante está escondido no interior, na zona de carga. Cuidadosamente dobrada, encontra-se uma aeronave elétrica de 2 lugares, totalmente integrada. Conduz até um campo aberto, carregas num botão e a aeronave desdobra-se automaticamente, estende-se e prepara-se para descolar. Poucos minutos depois, estás no ar. E como a base utiliza os mesmos motores elétricos e tecnologias de bateria usados em milhões de carros elétricos convencionais, os custos de produção mantêm-se relativamente baixos. E o preço é precisamente o que torna as aeronaves inacessíveis para as pessoas comuns hoje em dia. O número 7 elimina completamente o piloto da equação. Um drone de passageiros autônomo, sentas-te, escolhes o destino num ecrã tátil e o veículo leva-te lá sozinho. Sem alavancas, sem pedais, sem manche. Apenas um ecrã, um assento e o céu. Em outubro de 2023, as autoridades de aviação chinesas concederam a este veículo o certificado oficial de tipo Beno, o nível mais elevado de aprovação de segurança para qualquer aeronave. Inspetores do estado examinaram cada componente do design, realizaram testes em condições extremas e confirmaram oficialmente: o veículo é seguro para o transporte de passageiros. Com isso, tornou-se o primeiro drone de passageiros autônomo da história a receber tal certificação em qualquer país do mundo. Não é um modelo conceptual, não é um protótipo, é uma aeronave certificada. 8 braços dobráveis, 16 rotores independentes, 2 assentos para passageiros. Uma estação de controlo em terra monitoriza cada voo e pode intervir se necessário, mas na maior parte do tempo, a inteligência artificial gere tudo, desde a descolagem até a aterragem. O número 6, o oposto exato. Nenhum assento confortável,
Nenhuma inteligência artificial. Apenas 5 motores a jato montados no corpo de um ser humano. Um inventor britânico desenvolveu um fato de propulsão a jato, 2 motores em cada braço e um nas costas. A potência total ultrapassa 1000 cavalos, mais do que a maioria dos carros desportivos. O controlo é feito através de movimentos dos braços e da transferência de peso do corpo. Inclinas-te para a frente, voas para a frente. Desvias para a esquerda, rodas. Isso exige uma condição física séria e treino intensivo. A velocidade máxima é de cerca de 85 km por hora e a altitude chega a aproximadamente 4.000 metros. Mas há uma limitação. O combustível dura apenas cerca de 10 minutos de voo. É por isso que militares e equipas de resgate o estão agora a testar, onde cada minuto conta. E cada voo com este fato gera dados sobre como o ser humano interage com o voo pessoal. Dados que tornarão as próximas versões da tecnologia mais seguras e eficientes. Pensa nos irmãos Wright. 12 segundos no ar, mas mudaram tudo. Número 5. Se o fato de propulsão a jato foi feito para aventureiros, o próximo veículo foi feito para todos. Uma aeronave monolugar que pesa menos de 100 kg, mais leve do que a maioria das motocicletas. 8 motores elétricos, velocidade de até 100 km por hora. Em muitos países, não é necessária licença para voar. O segredo está no computador de voo integrado. Ele garante automaticamente a estabilidade. Se soltares o joystick no ar, o veículo fica suspenso e aguarda o próximo comando. A empresa projetou este veículo com um único objetivo: tornar o voo pessoal tão natural como conduzir um carro. Os primeiros proprietários descrevem a experiência como um dos momentos mais emocionantes das suas vidas. O preço continua elevado, mas está a descer à medida que a produção aumenta. Já vimos esta história antes, com carros elétricos, smartphones e computadores pessoais. Primeiro, um brinquedo para entusiastas, depois, uma ferramenta para milhões. Número 4. Um recorde de autonomia. Uma grande aeronave elétrica de descolagem e aterragem vertical, projetada para vários passageiros, estabeleceu recentemente um recorde mundial para aeronaves da sua categoria, percorrendo com uma única carga uma distância equivalente à separação entre 2 grandes cidades, completamente a eletricidade, sem uma única gota de combustível. Para o passageiro, funciona como um táxi aéreo. Pedes, entras, chegas. A inteligência artificial gere todo o voo. Mas o mais impressionante é a engenharia de segurança. Se durante o voo um componente importante falhar, a inteligência artificial integrada ativa em frações de segundo um paraquedas balístico e deixa o veículo inteiro descer suavemente. E se o paraquedas não for necessário, mas algo correu mal, o sistema executa uma aterragem de emergência completa sem intervenção humana. Este nível de proteção integrada é o que finalmente levará os passageiros comuns a confiar mais no táxi aéreo autônomo do que numa autoestrada congestionada. Número 3. As corridas. Construído especificamente para a primeira série de corridas de carros voadores do mundo, os pilotos estão no chão, usam capacetes de realidade virtual e controlam veículos que correm a velocidades próximas de 300 km por hora em circuitos aéreos tridimensionais. Os carros de Fórmula 1 atingem velocidades semelhantes, mas em pistas planas, rodeadas de barreiras.
Estas máquinas correm no espaço aéreo aberto em 3 dimensões. Parece loucura, porque é. Mas o que é mais importante para além da emoção é isto. Todas as grandes séries de corridas da história foram laboratórios de engenharia. A NASCAR deu-nos conhecimento sobre pneus e fiabilidade de motores. A Fórmula 1 deu-nos fibra de carbono e aerodinâmica. E tudo isso acabou nos carros do dia a dia. Esta série de corridas faz o mesmo com as aeronaves. Programas de prevenção de colisões, sistemas de sensores, materiais leves e gestão de baterias, tudo é levado ao limite em corridas reais. Cada momento perigoso, cada recorde de volta e cada falha é conhecimento de engenharia que tornará a próxima geração de veículos civis mais segura e mais inteligente. Número 2. Uma aeronave americana extremamente leve, de asa fixa, com 8 rotores inclináveis. Pesa pouco mais de 100 kg. De acordo com os regulamentos federais americanos para aeronaves ultraleves, não é necessária licença de piloto. A empresa afirma que aprender a voar demora menos de 1 hora, e não é exagero de marketing. O software trata da descolagem, da aterragem e da estabilidade, deixando ao ser humano apenas a escolha da direção. Enquanto os EUA apostam na liberdade individual e na redução das barreiras de entrada, muitas cidades chinesas já operam em grande escala frotas de drones autônomos para entrega de alimentos, medicamentos e encomendas em pontos de recolha automatizados nas ruas. Os consumidores simplesmente vão lá buscar as suas encomendas, sem um único condutor humano na cadeia. Esta rede de entrega não é apenas um serviço prático. É um campo de treino para aperfeiçoar sistemas de coordenação, gestão do tráfego aéreo e a recolha de dados reais necessários para, no futuro, guiar com segurança centenas de aeronaves pessoais pelo mesmo espaço aéreo urbano. Os drones de entrega são um ensaio geral, e o ensaio geral está a decorrer a plena velocidade. Número 1. O veículo que torna todo este cenário mais real. Não é um pendular urbano, nem um entretenimento de fim de semana. É uma aeronave híbrida completa, projetada para substituir integralmente os voos regionais em rotas curtas e médias. O design é sem precedentes. 3 hélices carenadas, 2 nas asas, que podem rodar 90 graus. Na descolagem, apontam verticalmente para cima e elevam o veículo como um helicóptero. Uma vez no ar, rodam para frente e o veículo passa para o voo horizontal, rápido como um avião convencional. A terceira hélice na cauda controla a direção durante todo o processo. Isso significa descolar do telhado de um edifício, do parque de estacionamento de uma empresa ou de terreno privado. Sem aeroporto, sem pista, sem filas no balcão de check-in. No ar, 6 passageiros, velocidade de cruzeiro de cerca de 600 km por hora, altitude de até 9.000 metros e uma autonomia de aproximadamente 2.400 km. A viagem, que normalmente custa 5 ou 6 horas no trânsito, torna-se numa viagem de 90 minutos de porta a porta. Isso não muda apenas a velocidade de viagem, muda onde as pessoas escolhem viver, onde abrem os seus negócios e como economias regionais inteiras se interligam. Agora, a história sobre o motor. Em abril de 2026, no Salão Automóvel de Pequim, uma empresa chinesa mostrou num ecrã gigante um único número. Engenheiros de todo o mundo ficaram em silêncio. 106 milhas por galão de combustível. Não em condições laboratoriais, numa estrada pública.
numa berlina familiar de gama média. Representantes do livro dos recordes Guinness estiveram presentes durante todo o teste, verificaram pessoalmente cada medição e certificaram-a. A maior eficiência de combustível alguma vez registrada para um veículo de passageiros de série. Oficial, confirmada, documentada. Para perceber por que razão este número é tão extraordinário, precisas de saber uma coisa simples sobre como os motores funcionam. Quando a gasolina queima no motor, apenas uma parte dessa energia move realmente o carro para frente. O resto é libertado como calor pelo tubo de escape, ou absorvido pelo metal do motor. A fração que é convertida em movimento chama-se eficiência térmica. Um motor a gasolina convencional num carro médio converte cerca de 30 a 35% do combustível em movimento. O resto é simplesmente calor desperdiçado. A empresa que inventou o carro híbrido moderno e o aperfeiçoou durante 30 anos levou seu motor mais avançado a uma eficiência térmica de 41%. Durante muitos anos, isto foi considerado o padrão de ouro, a referência que todos perseguiam, mas ninguém alcançava. O novo motor desta empresa chinesa registrou 48,41%. Certificado pelo Guinness, confirmado por observadores independentes. Aqui está a comparação que coloca tudo no contexto certo. Os motores dos carros de Fórmula 1, os motores de pistão tecnicamente mais avançados da história, cada um custando milhões de dólares e desmontado após cada corrida, funcionam com uma eficiência térmica de cerca de 50%. Esta empresa construiu um motor para uma berlina familiar que se aproxima muito dos valores da Fórmula 1 e instala-o num carro que custa menos de $10.000. Quando este motor é combinado com um motor elétrico de 308 cavalos e um sistema de gestão de energia baseado em IA, que decide em tempo real usar o motor, a bateria ou ambos, o resultado é 106 milhas por galão numa estrada normal, num carro que uma família real pode comprar. Para comparação, em 2024, outro fabricante fez uma viagem com um carro híbrido de Los Angeles a Nova York, para demonstrar o recorde de eficiência de combustível. A média dessa viagem foi de 92,9 milhas por galão e foi considerada uma conquista extraordinária no mundo dos híbridos. O novo motor supera-o em mais de 12%, num carro que é várias vezes mais barato. A liderança da empresa anunciou publicamente: a nova unidade motriz irá superar todos os carros híbridos produzidos pelos principais fabricantes japoneses. Face aos números verificados, isso não é arrogância, é simplesmente matemática. Mas é o que torna a história ainda mais abrangente. Outro grande fabricante, que recentemente ultrapassou seu rival americano e se tornou o líder mundial em vendas de carros elétricos, lançou um sistema de propulsão híbrida de quinta geração com uma eficiência térmica de 46,06%. O seu modelo de topo percorre mais de 2.000 quilômetros com um depósito cheio combinado com uma carga completa da bateria, uma distância de Miami a Boston sem uma única paragem para abastecer. Outras grandes marcas chinesas têm apresentado, uma após outra, unidades motrizes semelhantes com eficiência superior ao longo do último ano e meio. Medições que há poucos anos eram ainda resultados laboratoriais avançados, tornaram-se a expectativa básica do mercado. Em comparação, os motores